Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Nós da Igreja Vida Rica, aqui de Várzea Grande, ficamos imensamente felizes com a presença de todos vocês que nos acompanham através do Facebook e também por aqueles que vão nos acompanhar através do canal no YouTube. Quero dizer a todos, sejam todos muito bem-vindos e gostaria que, desde já, pedir a todos que compartilhem esse vídeo com o seu amigo, compartilhe esse vídeo com um parente, um irmão, uma irmã, seus pais, para que a palavra de Deus possa chegar a mais pessoas, para que a palavra de Deus possa agir e transformar vidas. E juntos convido a todos para que possamos ouvir a palavra desta igreja. Então vamos ouvir e convido a todos para que juntos possamos contemplar essa palavra de Deus. E vou chamar até o público o nosso pastor Ivon Pereira da Silva, tá bom? Boa noite, é uma alegria estar com vocês e é sempre uma satisfação falar da palavra de Deus, né? Eu dei uma boa noite, mas também pode ser um bom dia, também pode ser uma boa tarde, né? Depende do momento em que você vai assistir essa mensagem. E hoje eu gostaria de conversar com vocês e transmitir um pouco do que está em Provérbios 9:11. Porque por meu intermédio teus dias serão multiplicados e anos da tua vida se aumentarão. Provérbios 9:11, né? Então é interessante, porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida se aumentarão. E é interessante porque nós estamos tratando de uma sabedoria que está no livro de Provérbios. E é muito importante, porque durante quanto tempo você quer viver? Uma pergunta, né? A senhora sabedoria oferece extensão de vida grátis. Isso, extensão de vida grátis. Se você abraçar, obedecer às sabedorias, os dias e anos da sua vida serão estendidos. Presta atenção. Se você abraçar, obedecer à sabedoria, os dias e anos da sua vida serão estendidos. Sabedoria é algo que nós precisamos. Mas se você rejeitar, ignorar a sabedoria, nós podemos dizer que você ama a morte. Triste, né? Pois sem sabedoria a pessoa morre. Vamos ver o que está escrito lá em Provérbios 8:36, para a gente ter uma ideia do que Salomão está nos dizendo. Provérbios 8:36, tá? Ele diz assim: mas o que peca contra mim violentará sua própria alma. Todos que me odeiam amam a morte. Odeiam quem? Odeiam a sabedoria. Ainda hoje nós recebemos uma mensagem no WhatsApp de um cidadão ainda jovem que morreu num acidente num lugar muito bonito, tá? E ele bateu um Peugeot num carro, num ônibus, né? E bateu violentamente. Não sabemos quais os motivos que levaram. Mas você sabe que nesse período chuvoso, e muita chuva pelo Brasil, e as estradas estão perigosas, e dirigir precisa de muita cautela
e precisa de cuidado e muito cuidado, porque as estradas são extremamente perigosas, principalmente no Mato Grosso, nesse período em que se está tirando uma colheita e está plantando outra. Então, as pistas estão supercarregadas de tudo quanto é tipo de caminhões transportando produtos para exportação e também produtos para as lavouras. Então, os riscos são enormes. Então, eu te convido, pare, pense, a sua vida é preciosa. Ame a sabedoria. Salomão, ele está terminando a sua longa personificação da sabedoria, e ele escreveu vários provérbios em que podemos contemplar. Vejamos em Provérbios 9:12. Vamos ler aqui, não vamos correr. Esse é um contexto longo quando a gente fala de sabedoria, porque nós vamos buscar a sabedoria que está no homem mais sábio que já pisou na terra, que é Salomão. E ele diz: se fores sábio, para ti será sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Você é sábio? Será sábio para você, trará paz, trará alegria para você. Então, sabedoria não é uma coisa que está no céu e que você tem que buscar, ou que está embaixo na terra que você tem. Não. A sabedoria às vezes está em você saber ouvir, saber avaliar, mas a sabedoria que nós buscamos, essa que Salomão ensina, está na Bíblia. Todas as Bíblias, seja ela a tradução que for, tem muitas opções de tradução. Você vai lá no livro de Provérbios e leia Provérbios. Você pode ler o capítulo 8, o capítulo 9, você pode ler o capítulo 1, você pode ler o 31. Você vai encontrar tantas e tantas e tantas coisas. Mas você precisa tirar um tempo para aprender. Precisa tirar um tempo para analisar. Então, nós temos lá em Provérbios 8:1, nós estamos aqui entre 9 e 8, né? Em Provérbios 8:1 diz assim, não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Olha só o que Salomão escreveu. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Por que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, por que você não ouve a sabedoria? Não faz loucura, porque as consequências da loucura, como esse jovem, é um senhor de 30 e poucos anos que morreu, não poderá fazer mais nada. Talvez quando ele percebeu, tarde demais. É interessante porque às vezes nós dirigimos, queremos avançar alguns segundos, mantenha cautela, espera um pouquinho. Talvez você vai chegar num lugar para um compromisso 3 horas da tarde, 9 horas da manhã, ou às vezes com 1h30 você está naquele lugar, entende? Então, prudência, sabedoria. E Salomão vai falando coisas maravilhosas para nós, né? A senhora sabedoria, de quem foi feita a referência por Provérbios, né? É semelhante. Olha só o que está em Provérbios 9:5, né? Salomão usou desse estilo, eu gosto disso, desse estilo elegante e persuasivo, para apresentar o caráter e os benefícios da sabedoria. Já para você pensar nisso, né? A maneira como o autor escreve, ele usou esse estilo elegante, persuasivo, para apresentar o caráter e os benefícios da sabedoria, que inclui, entre outras, promessas de uma longa vida. E eu faço a pergunta: você tem interesse? Você está interessado nessa sabedoria? Olha ali, Provérbios 9:5. Vinde, comei do meu pão e bebei o vinho que tenho misturado. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado.
A sabedoria te convidando. A sabedoria te convidando. Amado, pense nisso, né? Lá no livro de 1 Reis, não precisamos ler, no 1 Reis 3, de 5 a 15, não precisamos, tá? Nós temos tanta coisa para poder falar, tá? E nesses 3.000 anos de que Salomão viveu sobre a terra, nesse período passado, ele nos deixou tantas instruções. Nós podemos aprender, nós podemos viver, nós podemos desfrutar. Olha, nós vamos voltar lá em Provérbios 8, nós vamos ler o verso 18, depois o 21. Tá? E Salomão, ele nos oferece a mim, a você, a inspiração do Senhor, tá? Da sua riqueza e longa vida. Olha o que ele diz: riquezas e honras estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Sabedoria. Vou repetir o verso 8:18. Riquezas e honras estão comigo, assim como o bem durável e a justiça. Agora o 21. Olha só. Para que faças herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Que tesouros são esses? Uma vida de paz, uma vida de serenidade, uma vida longa, né? Hoje a gente fica assim, quando alguém, quantos anos tem? 90, 95, né? Meu pai faleceu com 93, né? Quando alguém passa de 100, né? A gente fica assim, impressionado por essas coisas, né? Mas são a nossa jornada, a nossa caminhada, né? Que Deus possa realmente despertar em vocês. Vocês estão escutando o passarinho cantar, né? Eu carrego um passarinho aqui no meu comunicador, e esse passarinho está cantando, né? Então, no Provérbios 8:21, diz assim: para que faça herdar bens permanentes ao que amam e encha os seus tesouros, né? Então, amados, nós estamos aqui, tá? Atentos, tentando compreender, tentando viver, tentando conhecer, tentando aprender. Sempre vamos estar aprendendo. Olha lá aqui em Provérbios 9:11. Provérbios 9:11. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida te aumentarão. É interessante nós podermos viver isso, aprender isso, e podermos discutirmos isso para crescermos. Não é discutir no sentido de alguém se mostrar melhor, não, é no sentido de aprender. E Salomão nos dá tanta ferramenta, né? Eu falo Salomão, mas é a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo que você tem a fazer é escolher a sabedoria. Ela oferece esse benefício para nós. Eu preciso crer. Busque a sabedoria, né? Salomão, ele analisou muitos pontos de vista, muita descoberta, muitas coisas, e ele, inspirado pelo Espírito Santo, vamos lá em Eclesiastes 1, tá? No verso 12 até o verso 18, Eclesiastes 1, no verso 12, tá? Diz assim: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Salomão falando de si, né? E apliquei o meu coração a esquadrinhar, a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para que nela os exercitar. Atentei para todas
as obras que se fazem debaixo do sol, e este tudo era vaidade e aflição de espírito. O 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vinha saber que também isto era aflição do espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Interessante quando Salomão escreveu há mais de 3.000 anos, né? Ele diz para você: ele fez isso, e ele nos dá essa instrução. Você não vai entrar nos questionamentos dele, você vai desfrutar do que ele já deixou para você, para que você possa ser muito e muito abençoado. Então, ele observou a vida e a morte, ele viu o resultado da sabedoria em uma vida longa e de sensatez. Então ele passou por toda a circunstância. Cada pai, ele quando vê os seus filhos, ele deseja o que aos seus filhos? Que seus filhos tenham longa vida. E por essa razão, Salomão expressou várias vezes as suas observações aos seus filhos. Vamos lá em Provérbios 3. Olha só o pai falando ao filho. Provérbios 3, 2. Provérbios 3, 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Olha só um pai instruindo um filho. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Você já parou para pensar nisso? Não é isso que você deseja? Não é isso que você quer? Não é esse o sonho de um pai, a realização de uma mãe? Vamos ver o verso 16. O mesmo capítulo, verso 16. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riqueza e honra. Nós não vivemos sonhando com riqueza e com isso e com aquilo. Nós vivemos assim, não é verdade? Hoje, gravando esse vídeo, né? E fazendo essa transmissão ao vivo, estamos aqui falando disso. Vida longa de dias está nas tuas mãos direitas, e na esquerda riqueza e honra. Vamos ao Provérbios 4:10. Provérbios 4:10 é maravilhoso. Olha só o que diz Salomão: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Que tristeza nós vivemos nesse mundo. Filho ouve o pai? Quanta dor, quanto sofrimento, quantas coisas poderíamos aqui relatar de pais e mães frustrados com filho, dor e sofrimento, mas a palavra de Deus que está aí, ela nos ensina, ela nos mostra, ela nos alegra, ela nos anima, ela nos ensina coisa boa. E eu vou ler mais uma vez Provérbios 4:10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão anos da tua vida. Não é assim que nós queremos? Não é assim que nós queremos? Agora, Provérbios 8:35. A gente vai dar uma passeada no livro de Provérbios. Não tenhamos pressa. 8:35. Porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Olha, é impressionante como Salomão conseguiu, melhor do que ninguém na história da humanidade, passar essas informações de maneira tão clara, tão verdadeira, tão soberana para mim e para você. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Quantas pessoas por aí frustradas, decepcionadas, tristes, arrasadas, acabadas, mas nós temos na palavra de Deus as
instruções. Provérbios 9:11 também nos dá outros pontos que nós podemos estudar. Provérbios 9:11. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida se aumentarão. São maravilhas e maravilhas. Provérbios 10:27. Provérbios 10:27, para nós continuarmos meditando. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Amados, eu às vezes gosto de estudar um pouco sobre a vida do sertão, a luta do sertanejo, principalmente os nordestinos que moram na região seca. E aí eu, estudando um pouco os anos 900, os anos 10, 20, 30, onde nós tivemos ali Lampião e outros cangaceiros, eles fizeram em pouco período de tempo muita dor e sofrimento, mas também acabaram muito cedo pelo ódio, pela raiva, pela a vontade de resolver os seus questionamentos no fuzil, nas armas, e todos eles se acabaram. Só não se acabaram aqueles que abandonaram, fugiram, alguns que foram presos, pegaram tempo de cadeia, depois foram soltos e depois relatam os seus acontecimentos. Mas viveram uma vida infernal, fugindo, correndo, trocando tiro com policiais. Sabe, esse é só um exemplo da história do nosso país, mas isso já estava escrito bem antes, para que a gente pudesse ter esse privilégio de conhecer a verdade de Deus. Então, Salomão, quando ele viu e compreendeu a sabedoria que tinha naquela época, ele deixou para nós, para contribuir para mim e para você. Olha só o que nós temos em Provérbios 10:16. 10:16. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. Então Salomão vai nos dando pontos e pontos. Provérbios 11, o verso 4 e depois o 19. Provérbios 11, o verso 4 diz assim: de nada aproveita as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Vou repetir. De nada aproveita as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Agora, o verso 19. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a morte. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a morte. Percebeu que Salomão estava repetindo, falando? É como que ele estivesse inculcando na nossa cabeça: olha, busque essa sabedoria, busque a orientação de Deus para que você possa viver dias felizes. Provérbios 12:28. Provérbios 12:28. Aí nós temos: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Na vereda da justiça e da vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Oh, amados, como Deus nos orienta, como o Espírito Santo despertou Salomão para escrever essas verdades. Vejamos o que está escrito em Provérbios 14:27. Provérbios 14:27. Vejamos como está escrito: o temor do Senhor é a fonte da vida, para desviar dos laços da morte. Olha, eu poderia ficar aqui repetindo, vou ler mais alguns provérbios. 19:23.
19 e 23. Diz assim: o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Você já pensou nisso? Olha, impressionante essas verdades, né? O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Dá vontade de gritar isso mais alto. Até os homens comuns sabem que vivendo duramente, viver de um modo insensato e ímpio, encurta a vida dos homens. Mas existe outro fator além das consequências naturais da tolice e da sabedoria. Existe o governo soberano de Deus, o qual dá longa vida sobrenaturalmente para escolhas sábias, como a de honrar os seus pais e mostrar misericórdia até mesmo para as criaturas selvagens. E vamos ler Efésios 6, 1 a 3, como honrar os pais. É um texto muito popular, muito comum. Olha, 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Está vendo? Em tudo isso, Deus está nos ensinando. Agora vamos ao Deuteronômio 22, 7. Deuteronômio 22, 7. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomará para ti, para que te vá bem e para que prolongue os teus dias. O que ele está dizendo? Está dizendo que quando você for lidar com animais, está dizendo, deixa ir livre a mãe dos filhotes, para que ela produza mais, e só utilize aqueles filhotes que são necessários para a sua alimentação, para o seu uso, mas deixa em paz. Olha, amado, a sabedoria pode preservar naturalmente a sua vida, fazendo com que evite a dura vida dos pecadores que têm os seus dias reduzidos, ao evitar a espada da justiça do governo que vinga os crimes, ao evitar os acidentes que com frequência ceifam os tolos, ao evitar doenças associadas com certos pecados, ao evitar o juízo soberano de Deus, o qual julga cada pecador. A verdadeira sabedoria se aposta da vida eterna e confirma a sua eleição, pois dia sem fim faz parte do futuro de todos os eleitos, tornando-se sábio por ouvir e compreender da palavra de Deus. Que você possa tomar essas verdades na sua vida, que você possa viver dias maravilhosos. Ainda ontem, numa reunião online, há um senhor, ele tem uma fazenda no Pantanal, e ele contando que ele tem um animal que a mãe rejeitou, uma bezerra, e ele alimentou aquela bezerra com a mão, dando carinho, tudo. E quando ele chega na fazenda e ele sobe na cerca, ele leva um pacote de bolacha. Essa bolacha que a gente compra para criança, ele leva um pacote de bolacha e sobe na cerca e grita. Mas ela, olha, é impressionante, ela vem correndo. Ele abre o pacote de bolacha e começa a dar para ela, vai comer tudo de uma vez. Ele fala, ei, não, devagar, aos pouquinhos, e dá a bolachinha na boca do animal. É isso que ele está falando aqui. É dessa sabedoria de tratar. Né? Esse moço é um exemplo para muita gente. Ele vive ali na região de Corumbá. É um homem fantástico com as suas atividades. E agora ele está tratando outro bezerro, né? Que é chamado bezerro guache, quando a mãe abandona, ele está cuidando dele. E esse homem tem uma característica que todo final de ano ele separa um dos melhores novilhos que tem, ele mata esse novilho e ele fala, ninguém é para tocar
ficar nessa carne. Ninguém. E ele pega os pedaços de carne e ele doa para muitas pessoas necessitadas na cidade de Corumbá. É um homem que tem um coração de ouro, ele tem uma sabedoria, e Deus abençoa ele tanto que você nem imagina. Você sabe que praticamente ele ganhou um prédio de uma outra pessoa que ia embora de Corumbá e tinha um prédio pré-construído e onde ia ser uma igreja. Aí não deu certo, e aquele homem era rico e falou para ele assim: olha, Davi, você quer ficar com esse prédio? Você só paga uma dívida que tem no banco lá. A dívida era um tanto valor, aí o banco resumiu, ficou um prédio baratinho. Sabe o que é isso, amigo? É bênção de Deus. Que você possa ser muito abençoado. Tome para si a porção da sabedoria de Deus. E você vai ver a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê paz. Deus te dê alegria e te dê vitória todos os dias da sua vida. E aqui nós convidamos mais uma vez para que você compartilhe esse vídeo. Mande para a pessoa que você ama. Faça uso dessa sabedoria para que também ele possa ser abençoado com essa mensagem. Que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.